Se você já me viu em um ou mais vídeos, certamente sabe que o Instituto Federal é um dos assuntos mais comentados aqui nesse canal, principalmente por sua importância no ensino técnico e tecnológico aqui no Brasil. Se você ainda não me conhece, está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou a Gabi, eu sou técnica em Química pelo Instituto Federal e aqui nesse canal você encontra vários conteúdos sobre os IFs, desde a preparação para entrar no Instituto Federal, o durante, enquanto você está lá dentro, e também uma visão de quem já saiu de lá e pode compartilhar as experiências com vocês. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre curiosidades e fatos que podem fazer com que você realmente se decida a entrar no Instituto Federal se ainda não é uma certeza aí na sua vida. Os IFs, como nós chamamos aqui, ou IFES, algumas pessoas chamam assim, apesar de eu achar que está errado, porque IFES mesmo é o Instituto Federal do Espírito Santo, mas enfim, os IFs são espalhados por todo o Brasil. Eles foram criados com vários objetivos, mas eu acho que alguns deles se destacam. O primeiro é promover a inclusão social e o segundo é democratizar o acesso à educação em locais mais carentes. Se vocês forem analisar, pelo menos os institutos federais que eu conheço, eles geralmente estão situados em locais que não são centros das cidades. Onde eu estudei especificamente em Lusiânia, Goiás, ele foi construído num bairro que está bem distante do centro e eles fazem isso com o objetivo de, primeiro, promover realmente o acesso à educação daquelas pessoas que estão naquele bairro que muitas vezes tem mais dificuldade de ir para o centro do que, obviamente, as pessoas do centro irem para lá. Óbvio, gente, eu não estou falando que no centro não tem pessoas carentes, não tem pessoas que não têm realmente condição de se locomover. Eu sei que tem, mas a quantidade, se a gente for pegar até dados do IBGE, isso aí tá na nossa cara, que é muito mais fácil promover o acesso à pessoa que está mais distante do centro, que muitas vezes tem mais necessidade, digamos assim, do que construir mais uma escola no centro. Então a primeira coisa é essa, promover o acesso ali para as pessoas que estão ali perto. E segundo, em Lusiânia especificamente, é uma coisa que eu posso afirmar porque eu estava ali e eu vi. Uma segunda coisa que também é objetivo é fazer com que aquele bairro seja desenvolvido, porque o Instituto Federal foi construído num lugar em que ainda não existiam tantas construções, não tinham tantas casas, não tinha tanto comércio, e aí as coisas vão começando a crescer ali por conta mesmo do Instituto Federal, porque são muitos alunos que ficam ali. Os institutos federais possuem várias modalidades de ensino. A que a gente mais fala aqui, eu acho que a mais conhecida, é a modalidade do técnico. Mas, além disso, os institutos federais também oferecem cursos de graduação, bacharel e licenciatura e também cursos de pós-graduação. Uma outra coisa muito interessante também sobre os institutos federais é que, mais pra frente a gente vai conversar ainda sobre isso, mas vocês vão perceber que os institutos federais não têm cursos tabelados. Então, cada região, cada cidade, enfim, cada estado tem cursos diferentes, oferece cursos diferentes. Por quê? Porque o Instituto Federal, ele tá muito atrelado ao mercado de trabalho local. Vou de novo citar o exemplo de Lusiânia. Lá em Lusiânia, eu não sei se isso mudou, porque já tem um tempinho já que eu saí de lá, mas na época que eu fiz, tinha Química, Informática e Edificações. Eram 3 áreas do mercado de trabalho que estavam mais necessitadas de profissionais. Então, os institutos federais sempre fazem isso. É uma pesquisa de mercado para entender qual que é a necessidade daquela região, para que aí sim eles ofereçam cursos naquelas áreas. E uma outra coisa interessante também é que eles não ficam presos a esses cursos. Se existe um curso que está em baixa, que o mercado já está um pouco saturado, o curso não continua ali na grade do Instituto Federal. Isso aconteceu em Lusiânia com o curso de mecânica. Além disso, os institutos federais também são muito conhecidos por conta da infraestrutura deles. Dentro dos IFs, quando vocês entram realmente ali, vocês veem a quantidade de coisas que cabe naquele lugar. Eu tô falando de bibliotecas, eu tô falando de laboratórios para praticamente todos os cursos. Todos os cursos têm partes práticas, Então, todos eles são apoiados por laboratórios. E além disso, gente, algo muito importante: professores qualificados. É muito comum no Instituto Federal que você tenha aula com mestres, com doutores. Então, o currículo dos professores também é altamente qualificado. Outra coisa bem legal é que o Instituto Federal também promove muitos cursos de extensão. Então, enquanto você está ali dentro, enquanto você está tendo suas matérias, suas aulas, enfim, eles proporcionam que os alunos tenham algumas experiências que
levam o conhecimento para além da sala de aula. Então, esses projetos de pesquisa e extensão realmente permitem que os alunos saiam daquela bolha, não é que tem uma bolha ali, mas vocês entenderam, que saiam daquela situação de teoria, de ficar no laboratório também, desenvolvendo uma teoria na prática e realmente fazer aquilo acontecer, entender que as coisas que são explicadas dentro da sala e no laboratório são reais, são de situações reais. Outra coisa sobre o Instituto Federal é que eles têm uma organização multicamp. Então é por isso que vocês veem que, por exemplo, vou citar novamente o meu estado natal, Goiás, o IFG, que é o Instituto Federal de Goiás, tem vários campi espalhados pelo Goiás inteiro. Então, uma mesma organização tem diversas unidades, digamos assim, e é o que eu falei lá no comecinho do vídeo. Cada uma delas vai seguir uma especificidade de necessidade do mercado. E aí, uma curiosidade sobre essa curiosidade é que existem mais de 600 campi espalhados do Instituto Federal por todo o Brasil, em todos os estados e no Distrito Federal. Um outro ponto que complementa o que a gente falou lá no comecinho também sobre as modalidades de ensino é que o Instituto Federal também oferece formação continuada, oferece educação para jovens e adultos e oferece também cursos de qualificação profissional. É muito comum nos institutos federais, principalmente na parte da tarde, que você veja pessoas que não são ali das salas fixas, né, de ensino, primeiro, segundo, terceiro ano, mas que estão fazendo essas formações. Então isso é uma coisa realmente palpável, é visto nos institutos federais e é bem bacana acompanhar, porque são vários cursos distintos, de modalidades mesmo diferentes, oficinas diferentes, e que é bastante legal ver principalmente a população local ali próximo do bairro onde está situado o Instituto Federal participar dessas atividades. Algo muito, não é nem interessante, algo muito legal é que os institutos federais estão sempre ligados a eventos, competições, enfim, coisas que movimentam o coração do estudante. Então são muitas feiras que os institutos federais promovem, tem eventos entre institutos federais que alguns campi podem ir para um campus, então tem essa troca mesmo, sabe, de ter uma pessoa daqui, uma pessoa de outro estado no mesmo lugar, trocando ideias, experiências, é bastante legal. E a coisa mais importante para muitas pessoas são os GIFs. Os GIFs são os jogos dos institutos federais, em que acontece como se fosse o intercolegial, mas é só entre estudantes do Instituto Federal. Então compete um campus com outro, enfim, é bastante legal. E quem gosta de esporte mesmo, é bastante ligado nesses GIFs e são realmente a realização do ano para a pessoa. E por fim, mas não menos importante, acho que muito pelo contrário, é que os institutos federais, eles têm uma base que oferece auxílio financeiro para as pessoas de baixa renda. Para alguns pode parecer pouco, mas acho que para muitas pessoas essa é realmente a forma de o estudante continuar ali no Instituto Federal. Foi o meu caso, já compartilhei isso com vocês aqui algumas vezes, mas se você ainda não assistiu esses outros vídeos, te falo aqui também. Quando eu fui para o Instituto Federal, eu morava realmente no centro, eu era realmente uma exceção, porque eu morava no centro da cidade, mas eu realmente não tinha condições, minha família não tinha condições, enfim. Então eu fui para o Instituto Federal, que era num bairro bastante distante, e para eu ir para lá era mais fácil ir de van do que ir de ônibus. Então eu tinha que pagar a van e tinha que me manter também ali no Instituto Federal, porque eu estudava em horário integral. Então quando eu entrei, eu recebia R$120 de auxílio transporte e R$120 de auxílio alimentação. Podemos dizer que R$120 de alimentação dá para você se manter um mês? Não. Também não vou ser hipócrita de falar isso aqui, mas era uma ajuda realmente, assim, divina, sabe? Porque sem ela realmente não dava pra me manter ali. Então, isso é muito importante também que vocês saibam que se você mora num bairro distante, se você realmente não tem condições de chegar ali, existem esses auxílios que você pode ir atrás na instituição mesmo, na secretaria, né, do Instituto Federal que você vai estudar para fazer essa solicitação. Além disso, existem outras formas também de você ganhar dinheiro no Instituto Federal, porque nada é ganhado, você tem que fazer algo, né, para conseguir, mas existem outras formas de conseguir um pouquinho mais de remuneração dentro do Instituto Federal. Uma dessas formas são as monitorias. As monitorias funcionam da seguinte maneira: quando você já está no segundo ano, né, obviamente, segundo e terceiro ano, você pode participar de um processo seletivo para monitor
monitor de alguma disciplina. Então, vamos supor que você participe para ser monitor de matemática, você vai começar a dar aulas de reforço, digamos assim, para quem te procurar do primeiro ano. Então, você sempre faz a monitoria para uma turma abaixo de você. Por isso que no primeiro ano não tem como ser monitor. Além disso, também existem estágios remunerados dentro do Instituto Federal. É mais comum no terceiro ano, então não é uma coisa que você pode contar lá no início, mas também existem esses projetos, essas pesquisas de extensão que eu comentei com vocês aqui nesse vídeo já, que também são remuneradas. Então, o que você precisa fazer? Entrou no Instituto Federal, vá atrás para entender mesmo quais são essas formas, porque cada campus, né, pode ter uma especificidade, pode ter um número X de coisas que eles podem oferecer. Então, o importante é que você vá atrás para entender de que forma você pode ser ajudando também outra pessoa. Eu realmente acho que esse nosso bate-papo aqui já foi o suficiente para te mostrar que o Instituto Federal pode sim ser a melhor opção para a sua vida acadêmica nesse momento. Mas se ainda não é o suficiente para você, me aguarda aqui em outros vídeos, porque a gente vai conversar muito ainda sobre o Instituto Federal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, curte o vídeo e ativa o sininho de notificações para você receber as notificações dos vídeos assim que eu postar. Me acompanha também nas minhas outras redes sociais, porque por lá também tem bastante conteúdo sobre o Instituto Federal. E um beijo, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!